Que episódio foi esse, meus amigos? Tivemos esporos, sede de vingança e um final muito enigmático, hein? Mas eu te explico tudo isso. Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. E a Ellie finalmente mostrou para o que veio, né? E agora faltam só 2 episódios para fechar essa temporada. Você tá preparado? Porque com certeza eles vão deixar a gente com um gostinho de quero mais. E assim, eu não sei a opinião de vocês, mas pra mim esse episódio foi o segundo melhor dessa temporada. Só fica atrás daquele em que nós perdemos o Joel. Então vamos lá, vamos analisar tudo sobre esse episódio? Então se liga que vai ter muito spoiler, hein? E já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos que vão saindo. E vamos direto para a análise do 5º episódio da 2ª temporada de The Last of Us. E esse episódio tem o nome de Feel Her Love, que tem aqui uma espécie de duplo sentido. Tanto da frase deixada pelos Serafitas por onde eles passam, mas também pelo amor da Ellie pelo Joel, que será transformado em sede de vingança ainda nesse episódio. E o episódio começa aqui com uma espécie de flashback em que a Han Haran, que é aquela personagem nova que nós vimos no episódio passado e que recebeu o Isaac na WLF, enfim, ela chega ali no hospital de Seattle e nós vemos que tem uma certa tensão no ar, aconteceu alguma coisa ali. E logo descobrimos que a pessoa responsável ali, que é a Sargento Park, sacrificou vários dos seus soldados e a Han Haran tá ali exatamente para entender o que aconteceu. E como superiora da Sargento Park, a Han Haran pergunta o que motivou aquilo. E aqui nessa conversa entre as duas, nós descobrimos que o subsolo do hospital foi selado porque um pelotão se infectou pelo ar. Algo que então nós não tínhamos visto e era meio que impossível na série. Ou seja, a ameaça que o mundo todo e que esses soldados estão enfrentando desde 2003, agora evoluiu também para transmissão pelo ar. E é interessante que nesse diálogo também nós descobrimos que os primeiros infectados daquela região de Seattle ficaram presos naquele subsolo lá em 2003, ou seja, assim como está acontecendo aqui nesse hospital, diversos outros lugares que tenham tido infectados fechados desde a origem, desde 2003, possam também estar evoluindo para esse momento. E ainda não é só isso, esse diálogo entre elas é super tenso, porque essa Sargento Park conta que enviou esse pelotão liderado pelo Leon, que é o melhor soldado dela e que também é filho dela, foi limpar a área como se estivesse fazendo ali uma operação normal, mas acabou sendo infectado pelo ar e que pediu por rádio que eles selassem o local com todos eles ainda lá dentro. E a Sargento Park atendeu, selando os pisos S1 e S2 e com isso sacrificando diversos soldados, incluindo o filho dela. Já pensou? E sempre vemos esse tipo de situação e ouvimos também em histórias os sacrifícios de guerras que são feitos. E mesmo aqui em The Last of Us, o Joel não aceitou sacrificar a Ellie por uma possibilidade de cura para essa infestação toda. E isso mostra como para essa galera da WLF, esse seria um sacrifício válido, já que a própria Sargento Park sacrificou o filho dela simplesmente para que ele não saísse de lá e contaminasse mais pessoas. Sendo ela, então, aqui um oposto do que foi o próprio Joel. E eu confesso que eu achei incrível a forma como eles introduziram essa situação da evolução do fungo na série e tô louco para que a gente consiga ver mais disso nos próximos episódios. E depois desse flashback, nós voltamos pro presente com a Dina lá no teatro, ouvindo a WLF pelo rádio e planejando de que forma que elas vão conseguir chegar no hospital. E também vemos aqui que já está estabelecido, né? A Dina é a cabeça dessa dupla e a parte pensante, que planeja desse casal. Enquanto isso, a Ellie encontra ali um auditório com um palco montado para o que seria o show da banda Sicard, que nós vimos também o nome escrito no letreiro do próprio teatro. E ali ela encontra um violão, pega ele e começa a tocar Future Days do Pearl Jam. Mas logo na primeira frase ela tem uma lembrança que nós não vemos, não sabemos qual é, mas que impede ela de continuar, soltando o violão e indo ao encontro da Dina para descobrir qual é o plano de fato que elas vão seguir. E ali essa conversa entre as duas é muito legal porque a Dina mostra a sua genialidade ao relacionar ali os Serafitas com a comunidade Amish do passado, que para eles é muito passado e que viviam sem qualquer tecnologia. E que seria por isso que a WLF não se preocupa ali em se comunicar livremente pelos rádios. E o que para nós, como espectadores, é excelente, porque justifica de uma forma inteligente que elas possam construir um plano, elaborar um plano que faça sentido e que utilize as brechas que a WLF oferece. E com isso elas decidem, por sugestão da Ellie, em avançar agora e chegar nesse galpão, que é o caminho que elas vão utilizar para chegar até o hospital, durante a noite. Só que assim, como esse local está sem vigia e está sem ocupação da WLF, elas suspeitam
suspeitam e deduzem que esse local esteja cheio de infectados. Nisso elas partem em direção para esse lugar e no caminho elas passam por um local cheio de corpos dos Serafitas, o que desencadeia ali um diálogo entre elas que ajuda a explicar e a justificar a motivação da Dina em ajudar a Ellie nesse plano de vingança, e que se baseia não só em ter perdido o Joel, que para Dina também era uma figura paterna, mas principalmente pela crueldade como as coisas foram feitas, com a Ellie vendo tudo o que aconteceu com o Joel. E aí, por empatia com a própria Ellie também, nós vemos que a motivação da Dina é quase tão equivalente quanto da própria Ellie. E ainda tem mais, para mim o mais interessante desse diálogo é o fato de que a Dina deixa na mão da Ellie a decisão se ela deve continuar indo junto com a Ellie ou não, porque nós vemos que a Ellie decide que as duas vão juntas. Primeiro porque a Ellie sabe que não conseguiria chegar e fazer o que ela tem que fazer sozinha. E segundo, porque de fato ela está colocando todo o resto em segundo plano, inclusive a gravidez da Dina e a própria vida da pessoa que ela mais ama. Ou seja, habemos sede de vingança da forma mais clara possível e demonstrando como a Ellie já está ficando cega por esse sentimento. E as duas se encaminham para esse galpão e chegam ali ao anoitecer. E combinam de fugir caso alguma coisa saia do controle. E aqui a Dina diz que ama a Ellie. E é a primeira vez, e essa cena é tão fofinha. E após explorarem ali um pouco dos corredores, a Dina usa o seu modo escuta para tentar ver se tem algum infectado ali dentro. E não houve nada, então avançando para um espaço de um galpão um pouco maior ali, onde elas descobrem diversos infectados daqueles espertos, os inteligentes. O que significa que esses infectados mais inteligentes não são tão fáceis assim de monitorar, nem mesmo com o modo escuta da Dina. E esses infectados são aqueles que sabem cercar e emboscar a vítima, e com quem a Ellie já tinha tido um confronto lá no episódio 1 dessa segunda temporada. Só que ali nós temos um baita problema. São vários desses infectados contra as duas, e como a Dina não é imune, a Ellie se sacrifica servindo de isca aqui, enquanto a Dina tenta entrar numa gaiolinha ali para se proteger. E aqui as duas acabam na iminência de serem mortas, sem balas e completamente rendidas pelos infectados. E nisso o super-herói Jesse chega e salva elas. Dá fim nos infectados e nós vemos aqui pela visão da Ellie. E enquanto tudo isso acontece, me dá a sensação de que por algum milésimo de segundo ali ela tenha relacionado a presença do Jesse com a presença do Joel. Talvez aqui representando uma pequena fagulha de sensação de familiaridade com ele. E enfim, ele salva as duas e pergunta se ela foi mordida. E o que provavelmente foi, né? Mas elas negam e então eles todos saem ali para fugir. Já que agora, por conta dos tiros que foram feitos, provavelmente a WLF já ouviu tudo isso e vai começar a perseguir eles. E é interessante como o Jesse conseguiu chegar na hora exata desse ataque. O que obviamente é uma conveniência aqui do roteiro, mas que para mim demonstra como a Dina e a Ellie são mesmo duas meninas impulsivas tentando cumprir uma missão. E na sequência o Jesse justifica de ter conseguido encontrar elas porque elas deixaram o mapa com as instruções no teatro. E que ele e o Tommy se dividiram ali para conseguirem cobrir melhor o espaço. Mas o Tommy e o Jesse não possuíam o rádio ali para monitorar as comunicações da WLF. E nem saber como eram os turnos que eles faziam para monitorar aqueles espaços. E nem sequer possuíam qualquer informação, por exemplo, sobre os Serafitas. Mas o fato de terem conseguido chegar ali e do próprio Jesse ter conseguido salvar a Dina e a Ellie ali naquele momento, demonstra como eles são muito melhores capacitados e militarmente mais bem preparados, o que vai ser muito necessário para a série daqui para frente. E também o Jesse conta para elas que a missão deles era irem ali, resgatar elas e levarem elas de volta embora. O que obviamente desagrada a Ellie. E nessa fuga e sendo perseguidos pelos soldados da WLF, eles entram num parque e imediatamente a WLF para de seguir eles. E provavelmente é pelo acordo de limites de acesso que os Serafitas têm com a WLF, ou porque a WLF sabe que ali é um território tomado pelos Serafitas e que, portanto, obviamente não seria prudente avançar para aquele local durante aquele horário da noite. E ouvimos eles comentarem e passarem informação por rádio de que são 3 pessoas que estão ali e que não são Serafitas, o que significa que eles já estão no radar da WLF e que com isso foi-se lá o elemento surpresa. E ali nesse parque, nessa floresta, nós temos a sensação de tensão e suspense de que a qualquer momento eles seriam atacados. E ouvindo os assobios de comunicação entre os Serafitas e presenciando um dos rituais de morte bizarra que os Serafitas fazem. E que a Dina e a Ellie já tinham visto os corpos lá no episódio passado. E ali elas são descobertas e a Dina leva uma flechada na perna. Nisso a Ellie diz pro Jesse levar a Dina pro teatro enquanto ela vai distrair
os Serafitas para correrem atrás dela e se escondendo dentro de uma árvore. E toda essa cena é bem interessante não só porque exemplifica aqui o fanatismo e a crueldade dos Serafitas, mas também meio que equilibra aqui essa balança. Nós já tínhamos visto um grupo de Serafitas que tinha sido chacinado pela WLF, depois os corpos dos soldados ali que tinham sido atacados pelos Serafitas, a tortura do Isaac no episódio passado, e agora nós temos ali esse ritual acontecendo, combinando com a morte de um soldado da WLF. Então, meio que essa cena coloca ali os Serafitas no mesmo nível de crueldade da WLF, e mostrando que existe ali mesmo uma guerra muito aberta entre esses dois grupos. E depois dos Serafitas dispersarem, a Ellie sai da árvore e dá de cara com a fachada do hospital. E ao invés de ir embora para encontrar o Jesse e a Dina, que talvez até precisassem de ajuda ali para conseguirem chegar ao teatro, a Ellie decide colocar a sua vingança à frente de todo o resto, e mesmo da sua preocupação com a Dina, com o Jesse e com o Tommy ali, que provavelmente precisariam da ajuda dela, e vai em direção ao hospital. E chegando lá, por já ter ali as indicações de onde encontrar a Nora, ela rende a Nora, perguntando se ela sabe quem ela é, se ela lembra de quem ela é. E esse diálogo entre elas é interessante porque a Nora até demonstra ali uma certa empatia com a Ellie, dizendo que eles não deveriam ter feito o que fizeram na frente dela, e que ela mesma, a Nora, tem pesadelos com os gritos do Joel, mas fecha com a frase de que o Joel teve o que mereceu. E o que deixa a Ellie possessa, mas a Nora consegue escapar ali, gritando para todo mundo de que existe uma intrusa e que é pra atirarem nela. E vamos combinar aqui que a Ellie tinha tudo pra morrer nessa cena, né? Foi amadora, mas chegou onde ela queria. E agora vai ficar muito mais fácil pra WLF aqui conectar os pontos de que essa é uma missão contra eles. E ali nessa fuga, a Nora acaba ficando sem saída e se encaminha ali pra área do poço do elevador que tinha sido interditado por conta da situação dos esporos. Com a ideia, clara ali, de tentar passar de um lado para outro do elevador usando o poço como caminho. E ela tenta subir no teto do elevador, mas ele cede e cai exatamente no subsolo 2, que é onde estão os esporos. Agora vamos combinar, de todos os lugares possíveis para Nora ir, ela foi mega burra de ir para o único lugar onde o ar que ela respira pode matar ela. Enfim, a Ellie vai atrás dela e tudo nessa cena acaba sendo sensacional. Quando a Ellie entra ali no piso B2, nós já vemos os esporos flutuando. E é quase como se nós estivéssemos num mundo invertido de Stranger Things. E ali, enquanto ela vai andando, nós vemos os fungos que estão conectados às paredes, ao teto, ao chão, e que inclusive é super angustiante, porque nós vemos ali uma mão e um pé com uma bota fundida em toda aquela estrutura, demonstrando que com o tempo o fungo torna tudo dele. E então vemos os infectados ali conectados àquilo tudo, e temos uma visão do Leon, o filho da Sargento Park, aquele mesmo que foi mencionado nesse flashback desse mesmo episódio. E nos corredores ali próximos, a Ellie encontra a Nora, já sofrendo com a falta de ar e nitidamente infectada ali pelos esporos. E na conversa entre as duas, a Nora chega à conclusão de que a Ellie é a menina imune e que essa imunidade que haviam falado lá no passado é real. E tenta apelar aqui pela misericórdia da Ellie, contando o que o Joel fez no hospital. E a Ellie diz que já sabia. Ou seja, se formos conectar os pontos aqui, nós conseguimos compreender a distância emocional que existia entre a Ellie e o Joel no início dessa segunda temporada. Ela estava com raiva do Joel por causa do que ele fez. E remontando aqui o diálogo que o Joel teve com a Gale, em que ele responde que ele salvou ela quando foi perguntado do que ele tinha feito de mal para Ellie. E que fez com que ela ficasse tão revoltada com ele. Então provavelmente veremos essa discussão entre a Ellie e o Joel acontecendo em flashbacks na série. E ali, após a Ellie dizer para Nora que sabia de tudo, a Ellie se ajoelha e espelha a posição exata em que a Abby estava quando confrontou o Joel, logo antes de começar a torturar ele. E a Ellie pergunta para a Nora onde a Abby está. E após a Nora aqui se recusar a responder, a Ellie, sob aquela luz vermelha sinistra e com o olhar mais vazio do mundo, pega uma barra de ferro e tortura a Nora, exatamente como a Abby fez com o Joel. E vemos a Ellie personificar uma atitude que não só vimos na Abby, mas vimos algumas vezes até no Joel, cego pelo desejo de vingança e com um olhar absurdo de ódio. Agora, a Ellie é o Joel, ou até mesmo uma versão ainda mais fria que ele. E amigos, coitada da Abby daqui em diante. E o episódio fecha com a explicação da intensidade dessa atitude da Ellie, não só pelo que vemos nessa cena de tortura, demonstrando todo esse ódio nas atitudes dela, mas principalmente pela lembrança que nós vimos ela ter lá no teatro, mais cedo nesse episódio, quando ela começou a tocar a música do Pearl Jam no auditório. Foi essa lembrança do Joel
Joel que ela teve e que nós vemos agora em formato de flashback no final desse episódio e que motivou todas as atitudes da Ellie ao longo de todo esse episódio. A Abby tirou da Ellie essa sensação de paz e amor que ela tinha quando era acordada pelo Joel. Eles tiraram o pai que ela conseguiu ter no meio desse mundo bizarro que eles vivem e fizeram da forma mais cruel possível. Então fica claro que nada mais abala a Ellie. E como vimos ela ao olhar ali o ritual dos Serafitas, e agora nós sabemos que ela vai fazer o que for necessário para conseguir cumprir com o objetivo de vingança. Ela vai destruir a Abby. E que episódio incrível, meus amigos! É isso que nós esperamos essa temporada toda. E que vem essa reta final. E vamos combinar, hein? Se você duvidava da capacidade da Bella Ramsey em interpretar a Ellie e que ela poderia carregar todo esse peso de sede de vingança, para mim esse episódio desmonta qualquer objeção de que ela não seria a escolha correta. Ela arrasou aqui, não só ela, a direção, o roteiro, mesmo apesar ali de algumas claras conveniências, é claro. Mas é isso, um episódio à altura do que foi a primeira temporada. E que venham muitos mais. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. E se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e de hypar. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.